Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Wesley Podcast. Este episódio será o primeiro de 7 episódios que nós vamos construir aqui para vocês, porque nós sentimos a necessidade de fazer uma série de episódios sobre finanças. Não necessariamente sobre a parte comportamental apenas de finanças, eventualmente a gente pode falar um pouco sobre isso, mas principalmente sobre a parte de estruturação da sua vida financeira, na medida em que nós acreditamos, assim como os estudos científicos mostram, que organização financeira faz bem para a sua saúde mental, para a sua saúde física, uma vez que você consegue ter principalmente previsibilidade na sua vida. Você pode dizer alguns nãos, você pode ter mais possibilidade de buscar amparo em saúde, em serviços de qualidade quando você necessita para você e para sua família. E por essa razão, nós estruturamos aqui uma série de 7 episódios, talvez 8, a gente ainda está vendo, para explorar o tema finanças com um pouco mais de profundidade e te dar autonomia. Autonomia para você entender o que é o dinheiro, como ele funciona, o que é inflação, aonde eventualmente você pode investir, o que fazer antes de investir. Existem algumas decisões que você precisa tomar antes de gastar dinheiro com uma coisa que eventualmente você não poderia. Nós sabemos que finanças é um tema delicado, mas como a gente tem aqui uma comunidade muito unida no Wesley Podcast, nós entendemos que vocês confiam na mensagem que a gente está passando para vocês e nós acreditamos, como eu digo sempre, que conhecimento é poder. E na medida que você tem conhecimento de qualidade nas suas mãos sobre finanças, isso te dá poder o suficiente para, por exemplo, não ser enganado. Não ser enganado por eventualmente aí produtos de banco que sejam produtos meio furada, não seja enganado de investimentos que são investimentos furada, principalmente hoje num país onde a gente tem pessoas perdendo sistematicamente dinheiro com jogos de tigrinho e outras coisas assim, tá? Então o intuito dessa série de episódios aqui, a gente vai continuar soltando os outros episódios normais, mas nós teremos uma série, vocês até viram que a thumb está um pouco diferente, é para indicar que é uma trilha de conteúdos que a gente está produzindo aqui para vocês na temática finanças. Então eu convido vocês a deixarem o like aqui, compartilharem esse vídeo com outras pessoas, porque essa trilha vai ser com certeza impactante na vida de vocês, e principalmente no seu eu futuro, na medida em que você aprender hoje sobre finanças. E eu também convido você a explorar os outros episódios que a gente ainda vai soltar, tá? Ou já saíram, dependendo de quando você estiver assistindo isso. É interessante que você assista eles em ordem, dentro do possível, porque acho que o entendimento fica um pouco mais fácil, mas você eventualmente pode assistir eles de forma aleatória e começar por qualquer um deles. Tá bom? Assim que a gente tiver os episódios aqui, o Matheus vai deixar aí uma trilha de playlist dentro do canal também, e você pode identificar pela thumb. Também já aviso um spoiler que eu quero começar a fazer isso com outras temáticas aqui no canal. Eventualmente trazer um profissional de uma área específica e fazer uns 5, 6 episódios muito mais aprofundados na área deste profissional. Para começar esse quadro, digamos assim, dentro do canal Wesley Podcast, nós temos aqui o nosso queridíssimo Rafael Lara. Rafa, eu peço que você se apresente para quem eventualmente não te conheça. Deixe aí as suas credenciais e explique o porquê que a gente deveria te ouvir falando sobre finanças. Excelente. Meu nome é Rafael Lara, sou assessor de investimentos, formado em engenharia civil pela UFSC. Hoje, sócio da IKI Investimentos e com o maior escritório independente, que é a Edro Investimentos. Produzo também conteúdo nas redes sociais e acho que um dos principais pontos é que eu sou um cara completamente apaixonado por esse tema de finanças, por entender o impacto que isso provocou na minha vida e por vivenciar o impacto que isso provocou na vida de clientes e de outras pessoas que já vêm acompanhando o conteúdo há algum tempo. Então, talvez o principal ponto para quem vai acompanhar aqui é que, no final das contas, a gente utiliza dinheiro todos os dias em praticamente todas as coisas importantes da nossa vida. E apesar de ser algo que é uma ferramenta extremamente útil e extremamente presente no nosso dia a dia, não é o tipo de coisa que ensinam nas escolas. Uhum. Muitas vezes os pais não têm esse tipo de conhecimento para conseguir transmitir. Então eu vejo que a maioria dos brasileiros fica um pouco
órfão de informação, fica carente de informação justamente por não ter tido isso nas instituições que eram responsáveis ou dentro da própria casa. Perfeito. Então, o que a gente puder ajudar nesse ponto, tenho certeza que para quem prestar atenção vai ser extremamente impactante na vida de vocês. E para nos auxiliar aqui na promoção desses episódios, nós temos a Edro Investimentos, que é uma assessoria de investimentos financeira vinculada à EQI, né, uma operação do BTG. Me corrija se eu estiver errado aqui em alguma coisa. E ela será aqui a patrocinadora desses episódios sobre finanças. Esse primeiro episódio vai ser sobre gestão de gastos e dívidas. Depois o Rafa vai explicar o porquê que ele estruturou esse como o primeiro episódio. Segundo episódio, a gente vai ter sobre regras do jogo, o que é IPCA, Selic, renda passiva e ativa, projeto de aposentadoria. Terceiro episódio sobre reservas. Quarto episódio sobre rendas fixas. 5 episódios sobre ações, fundo de investimentos e FIPS. Isso, exatamente. Ou é fundo imobiliários? Fundo de investimento imobiliário. Perfeito. Exatamente. Sexto episódio a gente vai ter internacional. Sétimo episódio, blindagem e otimização fiscal. E o oitavo episódio, que talvez a gente faça, será sobre imóveis e criptoativos, além de outros ativos alternativos. Perfeito. E por que a gente vai começar com o episódio gestão de gastos e dívidas? Por que você elencou esse como o primeiro de todos? Porque o investimento ele já é tido como um segundo passo. Antes de você começar a investir, é importante que você coloque a casa em ordem. Que você realmente consiga entender qual que é a sua situação atual, né? Qual que é a tua capacidade de assumir ali algumas despesas, quais são as suas prioridades dentro do teu próprio estilo de vida, para que a partir dali você construa um plano, né, de como que você vai chegar numa vida cada vez melhor. Eu gosto sempre de comentar, eu acho que isso aqui é um ponto bem importante para quem está assistindo em casa, que a liberdade financeira é para todo mundo. A partir do momento que você começa a conseguir fazer as contas, entender um pouco de matemática, e se você tem dificuldade, pode ficar tranquilo, porque a gente vai apresentar aqui de uma forma extremamente didática, você percebe que dá para a pessoa conseguir obter liberdade financeira ganhando R$2.000, R$3.000, R$4.000 por mês. É matemático, né? É matemático. A questão é quanto tempo isso vai levar, e muitas vezes a pessoa não está disposta a esperar 20, 25, 30 anos, e a questão de quanto você vai receber dentro dessa liberdade financeira. Não dá para uma pessoa que ganha R$3.000 e guarda R$500 por mês, que já é um valor bem elevado para quem ganha 3.000, se imaginar se aposentando com R$20.000 por mês. Foge muito. Agora, para essa pessoa ter R$3.000 por mês de maneira recorrente, é completamente possível. Perfeito. E num prazo que pode parecer longo, mas que para o tempo de vida humana, quando a gente fala de 20 anos, a gente está falando de 20% do que provavelmente as pessoas que estão nos assistindo, que praticam atividade física, que têm uma vertente de cuidar da alimentação, vão acabar vivendo, né? E o tempo vai chegar, né? O tempo vai correr de qualquer forma. Exatamente, então exatamente. É bom se prevenir. Ô, Rafa, para quem não sabe também, vale falar, né? O Rafa é o meu assessor financeiro. Desde quando eu ganhava uma bolsa de R$1.500 no mestrado, o Rafa administrava meu dinheiro e foi ele que me ensinou o hábito de investir. Na época, muito preocupado se o meu computador ia queimar e eu não ia ter como fazer as minhas análises do mestrado. Ele me ensinou o que é fazer uma reserva de emergência, o que é ter ali um dinheirinho para eventualmente arrumar o meu computador caso ele queimasse. Então, só para deixar claro que não só ele está ensinando você, como é ele que cuida do meu dinheiro. Então, é uma pessoa extremamente confiante. Como é que você gostaria de começar, Rafa, falando sobre esse tema de gestão de gastos e dívidas? Qual que é o primeiro passo para quem está... Lembrando sempre de tentar tornar prático para entregar valor para quem está em casa, né? Esse é o foco dessas trilhas. Perfeito. Eu gosto de dividir esse raciocínio, até para ficar bem simples para as pessoas, em 4 pontos principais, né? Então, a gente vai ter aqui os 4 pontos. Para ficar fácil, tem uma sigla que é o DOGE, D-O-G-E. Primeiro ponto, você vai precisar reunir os dados. Então, sem essas informações, a gente não consegue saber como proceder. Então, primeiro a gente precisa entender o contexto atual. A partir do momento que a gente pega esses dados e registra todos eles, a gente precisa pegar e organizar. Bom, é o O. Exatamente, que seria o O do DOGE. Né? Ele faz parte de qual categoria esse gasto, qual que é a importância que ele realmente tem na minha vida. Depois a gente passa para a parte propriamente de gastar, que é onde a maioria das pessoas começa. Ela não tem os dados, ela não se organizou, ela já começa gastando. E é justamente a falha em cumprir essas etapas
que façam com que a pessoa acabe cometendo alguns equívocos. E por fim, na primeira vez que você faz esse ciclo, a gente coloca a parte de economizar. Mas a segunda vez que você for fazer, é interessante que a primeira coisa que você faça quando você receber o seu salário é já entender quanto que você vai destinar para a sua liberdade financeira. Já separar esse valor para realmente conseguir poupar, né? Perfeito, perfeito. E essa, quando você diz assim, dados, seria o quê? Tipo fatura? Como é que organiza isso? Qual que é o passo a passo? Todos os gastos. No meio empresarial, você está tendo até mais contato com isso, a gente tem análise de fluxo de caixa, né? Então, de maneira bem simples, é todo o dinheiro que está entrando e todo o dinheiro que está saindo. De onde está vindo esse dinheiro e para onde ele está indo. É entender o caminho do dinheiro na sua vida. Então, eventualmente, a pessoa pode falar, tá, mas saber quanto eu ganho é fácil, mas não é fácil para todo mundo. A gente tem pessoas que trabalham como autônomo, que numa temporada, às vezes, ela vai vender muito mais e vai conseguir ganhar R$6.000 por mês e durante o inverno, eventualmente, vai ganhar R$1.500, R$2.000. Essa pessoa ela precisa começar a construir algumas médias. Eu gosto de olhar sempre para os últimos 12 meses para entender quanto é o salário médio real dessa família, né? Além de outras características que a gente pode conversar um pouco depois, que eu acho que é extremamente importante, que é a questão de renda extra. Quando você ganha pouco, é interessante que você comece a criar outros planos para conseguir obter uma renda extra. E aí são diversas possibilidades, né? Eu fazia BlaBlaCar bastante antigamente para poder ajudar a bancar os custos do carro quando eu ia visitar meus pais. Hoje tem aplicativo onde você pode passear com um animal de estimação, hospedar um animal de estimação na sua casa. E aí, à medida que você vai conseguindo ali boas notas de clientes, você vai ficando cada vez uma pessoa mais interessante dentro da plataforma. Você pode eventualmente trabalhar de garçom, como a gente já trabalhou. Wesley também já trabalhou de Deu garçom. uma nota, cara. Eu lembro que eu ganhei uns R$15.000 em um mês de trabalho no litoral de Santa Catarina, trabalhando de garçom. Uma coisa boa. As pessoas às vezes nem sabem disso, né? E além de tudo, aproveitei a praia, né? Eventualmente você fala assim, eu tenho um mês de férias. Você pode aproveitar essas férias justamente para... Comprei várias coisas. Comprei um tênis de corrida, guardei um pouco. Foi bem importante. O João, que é meu sócio lá, ele trabalhou comigo, ele comprou uma moto. Ah, caramba. Virou o meio de transporte dele. Eu fiquei um mês, ele ficou 2, então ele ganhou o dobro, né? E ele comprou uma moto que virou, a gente só andava de busão, a moto dele virou nosso meio de transporte para ir para a faculdade. E ele fez isso trabalhando de garçom. Eu gosto. Extra. A gente ralou pra caramba, não é uma vida muito mansa, mas foi legal pra caramba, cara. Conversamos com um gringo, treinamos inglês, sabe? Trabalhar é muito bom, né? Às vezes, assim. Eu acho que isso principalmente nas gerações mais recentes, a gente tem um pouco de aversão com relação ao trabalho, mas trabalhar é maravilhoso. Tanto é que hoje eu entendo que a maioria dos meus clientes que já não precisariam mais trabalhar optam por continuar trabalhando, claro, destinando muito mais energia para as coisas que estão atreladas a propósito, que estão atreladas a algo que elas veem que faz sentido para a vida delas, e num volume que seja saudável, seja confortável, que você consiga praticar atividade física, comer bem, passar tempo com a família, mas acaba sendo ali algo extremamente importante, né? Tá, só para deixar claro, não vamos perder o foco. Doge, estamos em dados. O que você sugere para a pessoa que está em casa fazer na prática? Perfeito. Agora, terminou o episódio. O que você vai fazer na parte dos dados? Você vai pegar a tua fatura do cartão de crédito e vai pegar ali a tua fatura de débito, as transferências que você fez especificamente. Lista todas essas informações. Você vai passar limpo. Você pode pegar, por exemplo, um caderninho para passar limpo. Eu gosto de utilizar planilha. Depois vou mostrar exatamente como é que eu faço isso para vocês através de planilha, porque você pode criar a tua própria planilha ou replicar a mesma metodologia com papel e caneta. E a partir dali, no momento que você está registrando cada um desses gastos, existe um estímulo de você pensar se aquilo fez sentido ou não. Perfeito. E, eventualmente, a pessoa começa a encontrar... Bom, eu achei que eu estava gastando R$150 de Uber por mês. Eu vi que deu 350. E ela nem sabia disso, porque ela fala assim, é só R$15, é só R$10, é só R$20. Mas isso acumulado muitas vezes vai se tornando um valor bem representativo. E não estou falando disso só para a pessoa conseguir guardar mais dinheiro ou só para um projeto de liberdade financeira. Não que isso não seja também importante. Mas, eventualmente, aquele sonho de poder fazer uma viagem, aquele jantar a mais no mês que você gostaria de pedir um sushi com o namorado ou com a namorada, talvez estejam em despesas que poderiam ter sido evitadas e que, se você conseguisse olhar para esses dados de uma maneira racional, você faria a escolha de, bom, prefiro ir caminhando mais vezes para a academia, vou me organizar para poder chegar lá no horário, e no final de semana poder pedir um sushi, meu namorado com a minha namorada, ou no final do ano poder fazer uma viagem para conhecer um lugar que eu quero conhecer, ou poder trocar meu notebook, comprar um celular novo, alguma roupa que seja interessante. Então, o que eu percebo que talvez seja um dos principais
problemas que a gente vê hoje no Brasil é que o brasileiro ele lida com dinheiro simplesmente efetuando os gastos. Você não reflete muito sobre aquilo. E como você não tem esses dados mapeados, e posteriormente, que seria o O, organizados, você simplesmente fica aquele sentimento, no final das contas, de, poxa, independente de quanto eu ganhe, parece que eu nunca consigo fazer nada e nunca sobra nada. Porque esse dinheiro está sendo mal gerenciado. Quando falta gestão, naturalmente o recurso acaba sendo destinado para algo que muito provavelmente não seja a melhor possibilidade dentro da vida de cada pessoa, né? E aí cada um vai definir quais são as prioridades. Tem um cara nos Estados Unidos que faz dois pontos aqui. Eu vou a gente vai construindo aqui. Tem um cara nos Estados Unidos que, primeira coisa, eu acho que vai ser muito difícil a pessoa que está em casa fazer isso. No sentido tanto dela fazer mesmo, porque as pessoas têm dificuldade de ser fazedoras. Então fica aqui minha reflexão e meu convite: faça isso se você tá querendo melhorar a sua otimização financeira. E segundo razão pelo qual eu acho que vai ser difícil, é meio dolorido muitas vezes olhar os nossos gastos, né? A gente fala, cara, putz, por quê? Pra que isso? E acho que é uma situação que nós temos que se expor, porque se não se expor a isso, vai virar crônico. E eventualmente chega num ponto de não retorno, onde você vai estar usando o limite do cartão para coisas que não necessariamente são úteis para você. É diferente usar numa situação de saúde ou alguma coisa assim, mas às vezes você está consumindo limite de cartão ou fazendo empréstimo para coisas totalmente fúteis, né, e inúteis. Então é por isso que eu acho que vai ser meio dolorido o pessoal fazer e gostaria de incentivá-los aqui a fazer isso. E o segundo ponto, cara, tem um influencer de finanças lá nos Estados Unidos que ele sai na rua. Eu não sei o que ele usa exatamente, cara. Se é um aplicativo. Eu não sei como é que ele mensura isso, ou se ele faz na mão. Mas ele para as pessoas na rua e pergunta assim: quanto você acha que você gasta por mês em serviços de streaming? Netflix, Disney, sei lá, outras assinaturas aí de jornal. Serviços de assinatura, né? Não só streaming. E é bizarro, porque as pessoas sempre falam assim: eu acho que eu gasto $40, $30. Aí eles param e contam, cara, é $120, $160. Porque a gente vai acumulando um monte de assinatura, assina aqui, assina Disney, assina não sei o que, assina Spotify, assina... E quando vê, você assina tanta coisa que você tem um fluxo de gasto todo mês, por ser recorrente, e que você não está aproveitando aqueles... Mas o mais louco é a gente não perceber e sempre jogar para baixo o quanto a gente acha que está gastando naquela categoria. Por isso que você falou para listar tudo e eventualmente você acha que está gastando 50 de Uber, mas está gastando 150, porque a gente não percebe, o mês é longo, a gente muitas vezes não tem sensibilidade de pegar isso, né? Exatamente. Eu acho que é a mesma lógica da consistência, né? Aquela questão que o atleta de alta performance é o cara que faz as mesmas coisas todos os dias com atitudes muito simples. Gastos todos os dias de forma extremamente simples acumulados se torna algo representativo. Fica excelente naquilo, né? Você fica excelente em nunca ter dinheiro no bolso. E aí do Doge, o segundo seria organizar. Exatamente. O que é? Beleza, a pessoa que está em casa mapeou todos os dados, jogou numa planilha, jogou num caderno. O que ela faz com isso agora? Ela tenta ver qual o âmbito da vida ela está gastando mais? Como é que é? Você vai direcionar para categorias. Pois eu posso até mostrar para vocês através da planilha, mas você vai diferenciar grupos, né, de gastos que estão presentes ali dentro da mesma categoria. Então, moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, compras. E à medida que você coloca ali, talvez um dos principais pontos é você refletir o quanto isso é importante para você no final das contas, o quanto faz sentido. Por que eu comento isso? Porque muitas vezes as pessoas trazem regras prontas, né? De você pode gastar 30% com moradia, 25% com alimentação, 15% com transporte. Elas já chegam com uma regra pronta sem saber quanta pessoa ganha e qual que é a prioridade. Às vezes a prioridade dela é saúde e a alimentação dela é mais cara porque ela quer comer saudável. Exatamente. Aí, como é que faz? Na época de universitário, quando a gente estava ali estudando junto, eu morava num lugar sempre extremamente barato. Então era uma kitnet ali que pagava R$1.000 por mês na subida de um morro. No início era bem feinha por dentro, depois eu fui arrumando. Minha alimentação basicamente era comer no RU, mas eventualmente eu comprava ali o que eu precisava para seguir a dieta, né, no supermercado. Carro, sempre andei com um carro mais velho. Então a minha prioridade naquele momento era justamente cuidar da saúde. Eu queria poder me alimentar bem, queria poder praticar minha atividade física. Esse era o luxo, eventualmente poder comprar
um saco de whey, poder comprar uma creatina, poder ir no mercado e falar assim, vou comprar aqui as comidas da dieta com mais tranquilidade. Para outras pessoas, talvez isso não tenha importância. A pessoa fala assim, não, eu não me importo de comer mal desde que eu more num lugar legal. Isso, perfeito. Ou eu não me importo de morar mal e comer mal durante o ano inteiro, mas eu quero poder fazer uma boa viagem no final do ano, porque meu objetivo é conhecer o mundo. Quero conhecer o mundo ainda jovem. Então, por isso que eu não gosto de criar uma regra pronta, porque eu acho que a pessoa tem que ter o direito de decidir, de descobrir, né, num exercício de autoconhecimento mesmo, o que é mais importante para ela no final das contas. E baseado nesses critérios de importância, que à medida que você faz essa dinâmica de listar todos os gastos e organizar eles por categoria e refletir sobre cada um deles, você começa a entender, você fala assim, bom, essa plataforma de streaming não faz tanto sentido. Na verdade, eu estou pagando aqui uma mensalidade de academia, talvez eu poderia ir para uma academia mais barata. Né? Eu estou pagando e nem estou indo para a academia. Então você vai começar a identificar pontos que você poderia fazer diferente. Né? E você... Então a pessoa ela divide, ela classifica esses gastos em áreas justamente para tentar ver de cima o que está fazendo sentido e o que não está, com base nos objetivos que ela tem. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Tá. E no sentido, cara, de... Eu sei que acho que você vai aprofundar num próximo momento, mas vamos botar alguns cenários aqui, né? A pessoa, ela não tem condições hoje de ter uma renda extra por conta da correria, nenhum dos itens que você mencionou, digamos que não tem como. Já trabalha, estuda de noite, tá foda. Ao mesmo tempo, a pessoa, ela tá gastando 100% do que ganha, tá no limite ali, sabe? Aquele final do mês que sobra R$100, R$150. O exercício que a pessoa tem que se fazer é, cara, o que eu quero, qual que é o meu objetivo, para que eu tô fazendo e aonde que eu posso cortar. Nesse caso, desse diagnóstico, desse cenário que eu montei, o caminho é cortar. Exatamente. Não tem como ligar mais a torneira e fechar os buracos. Exatamente. O caminho é cortar gastos, né? Você deu até alguns exemplos, né? Imagino que essa pessoa talvez já tenha um trabalho no final de semana, né? Porque senão o final de semana seria uma boa possibilidade já tá de fazer renda extra. Mas daí nesse caminho é você realmente cortar os gastos. E cortar os gastos muitas vezes parece algo doloroso e algo ruim, mas falando por experiência prática de quem faz isso de forma consistente, muitas vezes isso traz até um alívio, porque são gastos que não fazem sentido, que não deveriam estar ali, e você vai destinar esse recurso muitas vezes para coisas que vão te dar muito mais prazer, que estão muito mais alinhadas com o que você quer para a tua vida. Eventualmente vai até conseguir melhorar outros setores. Por exemplo, você bate o olho lá e fala assim, o que está complicando a minha vida financeira é pedir muito delivery. Isso é muito comum, hein? Exatamente. E vou começar a fazer as minhas compras no domingo, como você faz, montar as minhas refeições da semana, e a partir dali vou começar a comer as marmitas. E dá uma economia gigantesca. Vai economizar um monte, vai ficar com uma saúde cognitiva melhor, uma saúde física melhor, mais performance nas atividades físicas. Então, eventualmente, você consegue até melhorar a tua qualidade de vida gastando menos, dependendo da interpretação. Né? Exatamente isso. Então, beleza, foi o D, juntou os dados, tabelou tudo. Dividiu esses dados em categorias. Olhou para essas categorias e falou, cara, realmente aqui que tá o alerta vermelho. Fez ali um mapa de calor, né? E viu, cara, aqui tá saindo muito em entretenimento, delivery, barzinho, balada, coisas assim. Acho que dá para segurar um pouco e eventualmente tentar criar novos hábitos para manter o entretenimento ligado, funcional, mas mais barato. Eventualmente coisas saudáveis, cozinhar, correr, fazer atividades mais saudáveis que mantenham o entretenimento, né? Fez essa organização. O G é gastos. Exatamente. Aí, a partir de agora, ela vai ter um diagnóstico mais preciso de onde que pode gastar e onde não pode. Exatamente. A partir dali, você começa a efetuar os seus gastos do mês, já entendendo quanto que você está gastando mais ou menos por categoria, quais são os pontos que você tem que tomar um pouco de cuidado. Então é interessante se fazer essa dinâmica, porque façam isso uma vez que seja no caderno, ou se tiver acesso à planilha, faz via planilha. Vocês vão começar a perceber que no final das contas, você vai listando ali cada um desses gastos, você vai entendendo ali como é que eles funcionam, né? E a partir dali você vai conseguindo selecionar realmente o que faz sentido e o que não faz sentido dentro da vida. Né? Tá, e aí o E? O E seria de economizar.
A partir dali você começa a guardar dinheiro todos os meses. Depois, no segundo mês, você já entendeu quanto você gasta por categoria, primeira coisa que você vai fazer é economizar. Seja R$100, R$200, R$1.000, R$2.000, R$5.000, dependendo do padrão de vida que cada pessoa tem, né? Aí vai fazendo as reservas, que a gente vai falar em outro episódio com mais calma. Exatamente. No segundo episódio a gente vai falar até sobre a parte de plano de aposentadoria. Eu acho que é um ponto bem legal, porque a pessoa vai começar a entender uma lógica bem simples. Quanto mais você guardar, mais rápido você se aposenta. Isso é uma questão lógica. Mas existe um ponto ótimo da curva. E você vai entender qual que é o teu ponto ótimo. A gente vai conseguir botar no segundo episódio, fazer uns cálculos? Vamos, a gente vai utilizar a planilha, daí dá para a pessoa entender e falar assim, bom, na verdade eu acho que ganhando R$3.000 por mês, economizar R$1.000 é muito. Eu vou baixar demais um padrão de vida, eu quero poder curtir um pouquinho mais. É o meu recurso financeiro. Mas R$500 vai fazer com que eu me aposente uns 5 anos depois, eu estou disposto a trabalhar 5 anos a mais para poder curtir esses R$500 no momento presente. Legal. Então você vai começar a entender de uma forma mais racional como é que essas variáveis se comportam, né? O que eu gosto de fazer, cara, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, a galera não sabe, né? Mas eu lembro que tinha uma vez que eu ganhava, sei lá, R$30.000 na clínica e vivia com 4, 5. Lembra aquela época? Sim. O meu aluguel era R$2.000 e pouquinho. Eu gastava mais uns 3.500 de... Mais uns 3... Eu vivia com 5.000 e pouco. Ganhando uns 30. E te mandava tudo. Lembra que eu te mandava lá? E por quê? Porque eu fiz um cálculo. Exatamente isso. Falei, cara, eu já aproveito e faço um sprint aqui. Estudo o máximo possível, já melhoro um monte. Fiz os 75 dias lá, lembra? Aqueles 75 dias hard lá, que eu fiquei sem beber, sem comer nada, sem comer açúcar. Por exemplo, vou dar um gás aqui e já vou aproveitar e vou economizar o máximo possível. Então, é uns momentos também de fazer uns sprints e melhorar. Esse ponto ótimo aí que você falou, pode ser que em algum momento o cara economize 800 por algum tempo, depois economize 300 porque quer dar uma curtida, depois volta para 500. Mas é um ponto de equilíbrio que você consegue... O problema é você estar sempre no 100%, né, cara? Você está sempre gastando tudo que ganha. É uma decisão também, né? Mas eu quando eu vejo alguém, cara, eu vejo muito médico fazendo isso. Médico é um bicho... É bem fazendo, né? Médico, cara, matando 50, 40 mil por mês, vivendo no limite, tendo que trabalhar até 70 anos dando plantão, porque não tem dinheiro, cara. Não conseguiu economizar dinheiro. Gente ganhando bem. Eu enxergo, cara, como uma Ferrari a 250 por hora numa estrada cheia de curva. Tipo, tá indo, tá legal, quem vê de longe acha massa. Uma hora que bater, meu... E se um cara desses quebra a mão e não consegue operar? Um exemplo do médico. E não tem seguro? Ferrou, bicho. O passivo dele é muito alto. O custo de vida do cara é alto pra caramba. Exatamente. E é um pessoal que trabalha muito, assim. Você tá acostumado ali com a Maia. Eu também tenho muitos parentes médicos. Cresci com a medicina. E é uma galera que... Tem muitos clientes médicos também, que a gente organiza a vida justamente para não chegar nesse ponto. Mas o pessoal, às vezes, com 40, 50 anos, fazendo uma porção de plantão. Dormindo de noite fora de casa porque precisa do dinheiro, porque não organizou bem os gastos, porque prefere ir gastando demais. E não tem nem só a questão de acontecer algum tipo de acidente, porque eventualmente essa pessoa tem um seguro de vida. E se você é médico e está assistindo, por favor, verifique a possibilidade de um seguro de vida, porque a tua mão de obra é muito cara. Médico pra você sem seguro pegar de vida é loucura, né, cara? Exatamente. Médico sem seguro de vida é loucura. Exatamente. Então essa questão dos médicos é exatamente isso, né? Uma preocupação ali de... Tem algum outro profissional que você olha, assim, na tua experiência, que vive sempre no... Empresário, imagino que também. Empresário, advogado... Que é bem contraditório, né, cara? Empresário deveria saber tanto sobre isso. Eu vejo assim, existe um fator comportamental de que tem algumas pessoas que elas são extremamente confiantes. Então, eu sinto que eu tenho um perfil um pouco mais medroso e identifico esse perfil em você também. Eu sou mais que você, cara. Isso traz um ar de conservadorismo, né? Porque eu olho e falo assim, putz, esse mês ganhei muito bem, ganhei 30, 40 pau. E se em algum momento isso deixar de acontecer, der algum problema, né, eu preciso ter reserva. Tem gente que ganhou 30, gastou 30, ele fala assim, não, mês que vem eu vou dar um jeito de ganhar 35. Ele se garante, digamos assim. Eu já sou um cara um pouco mais preocupado. Né? Eu também. O problema é que nem sempre o que a gente tem como expectativa se torna realidade. Né? Como, por exemplo, a medicina. Às vezes o cara é muito bom, no final das contas. Né? Mas a gente está tendo cada vez mais médicos saindo da faculdade. Isso é um negócio que a tendência, né, se não existir cada vez mais demanda para esses médicos, é que tenham que cobrar um pouco mais barato na consulta e que o valor agregado fique menor. As novas gerações da medicina já reclamam que antigamente dava muito mais dinheiro. Né?
provavelmente a próxima geração vai perceber o mesmo efeito, né? Ou tu vai ter que ter um diferencial muito grande, ou... Exato. Isso é bom, porque concorrência é sempre bacana, porque o custo para a saúde vai ser melhor para a população. Né? A gente encontra uma mão de obra melhor, mais barato. Exatamente, mas eu acho que é legal elencar esse ponto porque a gente está com uma janela de oportunidade em que medicina ainda dá muito dinheiro. E aí, se você constrói um padrão de vida onde você vai gastar tudo, talvez lá na frente você precise trabalhar até um pouco mais para conseguir ganhar a mesma coisa. E, cara, uma outra coisa que eu acho importante é assim, para toda profissão, o problema de você, além de tudo que a gente está falando aqui, você já mostra a planilha aí, mas além de tudo que a gente está falando aqui, de você trabalhar um tempão, 20 anos, 25 anos, 30 anos, olhar para tua reserva e não ter nada, cara, pro teu patrimônio, sacou? Exato. Você tem um monte de imóvel, tudo imobilizado, tudo bem, não tem problema. É uma estratégia, a gente vai falar sobre isso. Mas você não ter feito o by the book de, ter diversificado, ter um pouco líquido, ter, né, dependendo do teu nível de patrimônio dólar. Além disso, que já é um baita de um problema, existe outro problema que é quando você começa a expor o seu padrão de vida a uma coisa muito boa desde cedo, fica muito complicado voltar depois caso você precise. Você entende o que eu quero dizer? Agora eu vou no restaurante XYZ. Cara, talvez com o teu padrão de vida, ganhando 4 mil, 5 mil por mês, não era interessante você ir nesses restaurantes XYZ. Talvez você deveria ir num padrão ou 2 casinhas abaixo. Ah, mas os meus amigos vão, tá? Mas às vezes eles ganham mais ou estão sendo inconsequentes. Você não precisa ser inconsequente porque eles estão sendo. Porque uma vez que você tá nesse padrão, cara, dificilmente você vai voltar pra casinha de baixo. Você entende o que eu quero dizer? Isso com tudo. Com vinho, com sushi, com restaurante, com experiências. Então, o conselho que eu dou, e foi o que eu fiz, é assim, cara, segura na caixinha de baixo até você ter segurança suficiente para subir da caixinha de experiência, mesmo se der um problemão, mesmo se der um problemão financeiro, você ainda tem uma renda passiva que permite você ficar razoavelmente bem naquele contexto, porque senão você está expondo o seu cérebro num estímulo que é difícil voltar, né, cara? Eu não sei se você vê isso na sua experiência de assessor. Vejo, a tendência é que os clientes eles prosperem, né? Então é muito difícil. Não, eu não digo voltar. A pergunta é assim, eu não sei se eventualmente chega algum cliente para você um pouco mais inconsequente em termos financeiros, que você olha assim, puta, cara, ele tá tão alavancado que se não prosperar, vai ser doloroso voltar para baixo. Exato, já teve situações. Eu tenho um médico que é uma história que eu já até contei várias vezes, talvez me desculpe se já tiver escutado, mas eu acho que ela é bem emblemática e me trouxe um ensinamento muito forte, né? Que era um cara de 70 anos. Ele veio por indicação de vários outros clientes que eu atendia, né? E era um grupo grande, faltava só ele, chegou uma hora que me indicaram ele. E quando me indicaram foi bem interessante, porque falaram assim, poxa, Rafa, esse aqui é o cara mais rico do nosso grupo. O cara que mais tem dinheiro. Esse era o sentimento. Falei assim, bom, excelente, vamos lá, vai ser um cliente bem bacana de atender, vai ser legal para o meu portfólio, né? E aí, conversando com ele, a conclusão que a gente chegou é que ele estava muito longe de ter acumulado o patrimônio que deveria ter acumulado para ter mais tranquilidade. E a principal queixa, a principal dor que ele tinha naquele momento é porque ele falava assim, olha, todos os amigos que você já atende, que me recomendaram e que falaram muito bem de ti, Rafa, você vai ver, eles estão curtindo os netos, eles estão viajando, eles estão passeando, e eu estou fazendo plantão ainda 3, 4 vezes por semana com 70 anos de idade. Porque eu preciso ganhar ali na faixa de 50 mil reais por mês para bancar os meus custos. Ele tinha na época mais ou menos em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 e mais uma casa boa, né? Não queria se desfazer da casa, era uma casa que dava custo. E aí, com mais ou menos em torno de 1 milhão de reais, a gente já fez essa conta junto. Depois a gente pode explicar até com mais profundidade quando a gente entrar em conceitos tipo a inflação. Mas com 1 milhão de reais você pode viver ali com algo entre 5 a 10 mil reais por mês. Se você gasta 10, você começa a perder para a inflação, uma hora teu dinheiro perde valor. Você gasta 5, você consegue permanecer durante muito tempo. Então foi o que eu falei para ele. Falei assim, bom, você pode resgatar aqui com segurança do teu patrimônio é 5 mil reais por mês. Não adianta nada, não paga nem custo da casa. Mas isso é 3, 4 dias de plantão, Rafa. Vou ter que continuar fazendo, em vez de fazer 3, 4 vezes por semana, eu vou fazer de 2 a 3. Não me resolveu. Falei assim, bom, isso foi o que você
construiu ao longo da vida. A gente tem algumas possibilidades. Uma delas é você revisar todos os seus gastos, a gente jogar isso para um patamar bem abaixo. E a outra possibilidade é a gente entender que você muito provavelmente vai continuar trabalhando até não aguentar mais nesse mesmo ritmo para poder sustentar esse custo de vida. E como é que esse cara volta um nível abaixo se ele é no meio social visto como um cara com muita grana? Ele optou por não voltar. Inclusive falavam que ele era o cara com mais dinheiro porque ele... Isso é uma questão bem bacana do dinheiro. Às vezes, qual que é o problema? Isso inclusive estimula as pessoas a gastar. Muito pouca gente sabe quanto que você tem no banco. Quanto você realmente tem de patrimônio. Agora, as pessoas sabem o carro que você anda, a roupa que você veste, a cerveja que você toma, o vinho que você toma, os restaurantes que você frequenta e posta no Instagram. Então, muitas vezes, a gente entende que a pessoa é rica por quanto ela gasta e não por quanto ela tem de patrimônio. Isso, às vezes, gera uma confusão. Né? Tem uma brincadeira ali para quem é da região de Itapema, que é próximo daqui, né? dos corretores. O corretor está sempre com um carro... né, super caro, frequentando os melhores lugares, mas é um cara que está sempre endividado. Essa é a brincadeira, assim, porque é um cara que quer transparecer status, que quer transparecer que está muito bem. Mas, na verdade, a pessoa, quando ela tenta fazer isso, ela acaba se afundando. Né? Eu conheço as pessoas, cara, que eu mais... A galera chama isso de new money e old money. Já viu essa? Eu agora fui recentemente lá no grupo de empresário, que eu fui lá, que eu fui no clube lá. E lá tinha muita gente. Lá, a grande maioria é old money, né? Cara de indústria e tal. É engraçado, tu olha os caras, velho, parece um tiozão de churrasco. Não tá vestindo nada, tu não enxerga logo nenhum. No máximo um relógio, tênisinho normal. E aí, às vezes, tu vê essa galera new money, que começou a ganhar de grana muito cedo, muito recente. Aí, porra, é um casaco com Gucci escrito várias vezes no casaco, um tênis da Chanel, sei lá que marca são. E aí você... É curioso, né? Tem uma galera... Hoje em dia parece que existe essa necessidade de você mostrar que você tem dinheiro e não necessariamente ter o dinheiro, né? Exatamente. E aí eu conheço o inverso. Então eu conheço muita gente que tem muita grana e que você não transparece, você não imagina que aquela pessoa tem aquele dinheiro. E conheço uma galera que parece que tem muito dinheiro e não tem, cara. Exato, eu já vi bastante isso. Né? E é triste, velho. É triste, cara. Porque eu vejo gente que trampou pra caramba, foi expoente na área e não tem grana, cara. Não tem patrimônio. São as escolhas pessoais de cada um, né? O cara tá curtindo. Mas a questão é quando não é escolha, cara. É por isso que a gente quer fazer essa trilha de aulas. Porque às vezes não é escolha. Parece escolha, mas não é. Porque às vezes a pessoa ela foi iludida e ludibriada a ser assim e não percebe. Falta de educação, né? Falta de educação financeira. Falta de educação financeira que a gente não tem em escola, não tem em lugar nenhum. A galera mal sabe o que é inflação. Talvez você saiba que está aqui assistindo, porque a gente tem um público muito mais selecionado aqui no podcast. Pô, a galera que me assiste aqui, empresário, intelectual, escritor, jornalista, acadêmico. É um público, a galera do RD, é um público que já tem um nível de acesso de conteúdo na internet um pouco mais filtrado. Mas tu pega o grosso da galera, o grosso da população mesmo, o grossão, vai lá na praça lá e começa a perguntar o que é inflação, o povo não sabe, cara. Tem aqueles caras que rodam no TikTok perguntando onde que é a capital do Brasil, os caras não sabem, velho. Eu tenho certeza que talvez a maioria que está assistindo aqui não saiba sobre inflação. Sei porque acho que você já rodou pesquisa no teu perfil, eu também já rodei. E meu perfil é um perfil de finanças, né? Estava no meio de uma live e o pessoal deixou claro que não sabia. É muito doido, cara. Aí, por isso que eu digo, às vezes não foi a escolha, cara. Às vezes a pessoa, ela foi... É que ludibriada parece que alguém quis passar a perna nela. Eu digo que ela foi negligente e não se educou financeiramente. E muitas vezes foi ludibriado no sentido social de achar que precisa ter todas essas penduricalhos de chiques para parecer rico para todo mundo. Entende? Então, às vezes, é uma baixa educação com uma sociedade que valoriza o cara que parece ter dinheiro e não que de fato tem. Exatamente. Eu vejo, para mim, a parte de educação financeira, até fazendo um paralelo que talvez seja um pouco mais próximo, porque a gente tem uma população que cada vez está cuidando mais da saúde, mas justamente com esses cuidados com a saúde. Para mim, uma pessoa endividada e uma pessoa que está com sobrepeso tem as mesmas características, que foi exagerar num determinado comportamento, seja de gastar ou seja de comer, né? Então, quando a pessoa começa a entender, principalmente as variáveis que estão atreladas a esse processo, e começa a executar na prática durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, fica muito mais fácil.
É muito mais fácil, por exemplo, você me convencer a voltar a treinar se eventualmente eu parar, do que eu conseguir convencer minha mãe. Porque eu já colhi os benefícios da prática da atividade física por muitos anos. Eu sei o quanto isso me faz bem, apesar de ser um negócio que toda vez que você vai dá uma preguiça danada. Quando você vai correr, não dá uma preguicinha às vezes de pegar o tênis? Isso é para todo mundo. E assim, os 3 primeiros quilômetros é sempre uma tranqueira. Exato, e isso vale também para a parte das finanças, né? Você pega ali os primeiros momentos, o negócio realmente parece que não está andando, mas depois anda com as próprias pernas, né? Na prática, Rafa, tem aí a planilha para mostrar para a galera como é que é? Tenho. Tem como botar na tela grande para todo mundo aí, Gabs, depois? Show de bola. Só espelhar aqui e aí pro povo lá de casa vai aparecer grandão daquele jeito para eles na tela. Excelente, tá. Show de bola. Estamos aqui, pessoal. Essa aqui é a planilha do Assumindo o Controle que eu peguei como exemplo para vocês conseguirem entender aqui a dinâmica, né? Então a gente começou falando ali da parte de você conseguir coletar os dados. Dá um zoom aí para eles para aparecer mais perto. Vou pegar aqui um zoom 100 e 200. Deixa bem pertinho, isso. Vou ver aqui, ó. Perfeito. Então aqui você já começa a conseguir ter uma visão. Isso aqui primeiro é na base do chute, digamos assim, né? Você vai colocar quanto que você acha que gasta, quanto que você acha que recebe por mês e quanto que são os seus aportes. Para ver o quão próximo você está da realidade, depois você vai e volta com os valores reais, né? Aí na parte aqui da organização propriamente, né, e ainda dos dados, você vai vir para cá e vai listar tudo em categorias. Então aqui eu já deixo um exemplo de categoria para os alunos, você pode replicar e reforço, você não precisa de uma planilha, você pode utilizar um caderno, você pode utilizar a ferramenta que você bem entender. A planilha acaba facilitando o processo e torna ele mais rápido as próximas vezes que você está fazendo, né? Mas aí você vai separar todos os gastos de moradia, quanto você gasta de aluguel, eventualmente você tem um financiamento, quanto você gasta, quanto que é o teu condomínio, a tua água, a tua luz. E aqui talvez já comece a identificar padrões, ó. Fala assim, bom, eu sei que no verão eu vou acabar gastando muito mais luz do que no inverno. Porque eu ligo mais o ar-condicionado. Aí as pessoas às vezes diferenciam, né? O que é um gasto fixo de que é um gasto variável. O gasto fixo é aquilo que é recorrente todos os meses, como aluguel. Você sabe que vai aparecer todos os meses. Luz também é um gasto fixo, mas que às vezes se comporta como variável porque pode ter momentos, devido a uma sazonalidade, ali, principalmente das estações do ano, você vai acabar gastando um pouco mais. E aí, mesmo os gastos variáveis, é legal destacar para o pessoal que uma vez que você entende que você vai gastar mais no verão, você está gastando 150 de conta de luz. Sabe que no verão vai para 250. Você pode puxar aqui na tua planilha, ó, e você vai vir aqui para os meses mais quentes, vamos supor a partir de novembro até fevereiro, você já vai colocar um gasto previsto aqui. Então, eu gosto sempre de fazer uma analogia para o pessoal que a maioria do brasileiro vive como se estivesse num quarto escuro. Então você está num quarto escuro, você não enxerga nada, vamos supor que você foi para a tua casa de praia. Então você não está familiarizado, porque se é dentro da nossa casa a gente sabe exatamente o caminho, né? Mas está numa casa estranha ali. Quarto completamente escuro, você precisa chegar na porta porque você quer tomar um copo de água, por exemplo, na geladeira ou ir no banheiro. O que você vai fazer é pegar o teu celular e vai ligar o flash, ou vai tirar uma foto com o flash para você começar a ter imagem. Então o que a gente faz com a parte financeira das pessoas é justamente isso. O que a gente vê do brasileiro é que ele fica com o flash desligado, esbarrando em tudo no quarto, eventualmente tropeça, porque ele não está conseguindo enxergar a situação. A partir do momento que você enxerga, você consegue traçar ali uma trajetória e realizar teu objetivo com muito mais facilidade. Aí no caso, um dos, digamos que, desafios, ou melhor, um dos, como é que eu posso dizer, um dos objetos que estaria no caminho desse lugar escuro seria, por exemplo, um custo aumentado de luz no verão. É importante ter noção disso. Exato, é importante ter noção disso. Que eventualmente no verão, já que você vai gastar um pouco mais com a luz, eu não estou falando de forma alguma para a pessoa passar calor. Eu já passei calor muitos anos, optei por seguir por esse caminho, mas hoje é aquilo, no inverno eu ligo no ar quente para ficar quentinho, no verão eu ligo no ar frio para ficar gelado. Hoje me proporciona esse conforto. Mas para a pessoa que aquela despesa ainda vai pesar muito, ela vai ter que colocar uma regra. Bom, eu sei que eu vou gastar 100 a mais com luz se eu utilizar o ar-condicionado. O que eu prefiro? Pedir 2 hambúrgueres com meu namorado e com a minha namorada ou utilizar o ar-condicionado? Eventualmente você fala assim, não vou passar calor, prefiro não comer os hambúrgueres. Então, fazendo um balanceamento. Exatamente. A partir do momento que você tem esses dados, você começa a conseguir tomar decisões muito mais racionais, né?
A gente entra para outros gastos como internet. Eu gosto de colocar a parte de mobília, decoração e reforma junto aqui com a parte de moradia, inclusive os gastos com animal de estimação, que está ali na casa junto, material de limpeza. Então a ideia é que você separe tudo por categorias. Por exemplo, alimentação. Já sabe quanto você gasta mais ou menos de mercado por mês. E o que é aquele 650 ali, 200, 650 que já está... Esses daqui são valores previstos, né? Então aqui eu já trouxe preenchido para um gasto de mais ou menos uns 3 mil reais. Tá, entendi. Então aqui eu gosto de colocar no amarelo escuro que já foi pago. Vamos supor que aqui tinha sido pago até maio, né? Que foi quando eu preenchi essa planilha exemplo. E a partir daqui você já tem um gasto previsto. Entendi. Por que o gasto previsto ele é legal? Existem alguns custos variáveis que as pessoas entendem como um imprevisto, ou como uma coisa que era inesperada. Aí você sabe que o teu pai ele faz aniversário todo ano em novembro. E todo ano você compra um presente para ele. Aí chega em novembro e você fala assim, caramba, vou ter esse gasto a mais. Entendi. Você sempre se surpreende com o negócio. E não vai mudar a data do aniversário, não vai mudar a data do Natal, não vai mudar a data da Páscoa. Aniversário de namoro, dia dos namorados. Você sabe que você vai ter que comprar presente para essas pessoas. Perfeito. Então quando você coloca no previsto, você já fala assim, opa, uns 2 meses antes já bate o olho naquilo. Você fala assim, bom, vou ter que andar um pouquinho menos de Uber porque vai ter o presente do fulano, o presente da fulana. Perfeito. Né? Então, essa é justamente a ideia da previsibilidade, né? Você conseguir olhar um horizonte um pouco mais distante. Aí os gastos com alimentação, mercado, restaurante, delivery e suplementação. O que acontece com o passar do tempo? Né? Isso é algo bem recorrente. A pessoa ela começa a perceber alguns padrões nos gastos. Então ela percebe, por exemplo, poxa, nos meses que eu acabei gastando um pouco mais com o mercado, eu economizei muito com delivery porque eu estava com comida em casa. Ela começa a bater o olho na planilha. Começa a bater o olho. Então, às vezes, você gastar R$200 a mais no mercado te faz economizar 400 no delivery. Você começa a conseguir encontrar padrões nessas come variáveis. Até melhor, né, velho? Come até melhor. Compra uns iogurte bons. Exato. Não, tem muita coisa boa, né, para comprar no mercado. Então, quando você identifica esses padrões, fica muito mais fácil de você conseguir tomar as decisões assertivas. Né? Aí eu gosto de separar na categoria de transportes. Então a gente coloca aqui financiamento do automóvel, se for financiado, né? E não recomendo que você financie, né, financie carro de forma alguma. Imóvel é o único que vale a pena. Vai ter isso também na nossa trilha? A gente pode falar um pouquinho sobre dívidas ali na finaleira. Acho que nesse episódio até casa bem. Né? Legal, show. Gasolina, né? Então, quanto que você está gastando de gasolina por mês? Eventualmente você vai precisar fazer uma viagem, você vai precisar se deslocar. Manutenção. Manutenção é uma outra coisa que parece que é imprevisto. Só que eu já identifiquei que com o meu carro hoje eu gasto em torno de 5 a 6 mil reais por ano com manutenção. Provavelmente existe um padrão. Parece que cada ano vai acrescentando ali uns 1.000 a mais. Porque o carro vai ficando mais velho. Então, muito provavelmente, ano que vem eu vou gastar 7. E esse ano vai fechar em mais ou menos uns 6. Então, você vai começando a conseguir identificar padrões. O que parece que não... Né, que é um imprevisto ou que surge de maneira aleatória na tua vida. Ficar doente, por exemplo. As pessoas elas ficam gripadas 1 a 2 vezes por ano. É normal, eventualmente você vai passar 2 anos sem ficar gripado, mas é porque você está com a imunidade muito boa. Né? Quando você fica gripado, você vai gastar ali 30, 40 reais em remédio para gripe. Então você já ter isso dentro do teu orçamento, já conseguir imaginar esse tipo de situação, facilita com que você trabalhe muito melhor com esses dados. Né? É questão de viagens, se você quiser separar uma determinada viagem nessa categoria específica, para você entender quanto que você gastou, até para você poder estruturar orçamentos para as próximas viagens. Questão de saúde, então mensalidade de algum treino que você faz, seja crossfit, beach tênis, natação, musculação, plano de saúde, remédios, terapia, médico, exame, nutricionista, personal. Aqui em saúde eu também coloco corte de cabelo, cuidados pessoais, né? Porque eu entendo que é uma categoria que eu gosto de chamar de saúde e bem-estar, apesar de não estar escrito aqui. Então entra também essa questão de cuidados pessoais. Gastos com a sua educação, né? E aqui até coloco um destaque para os livros, porque livro é uma forma extremamente barata de você aprender. Você consegue aprender, inclusive, de graça hoje na internet. Está sendo gratuito o conteúdo aqui, né? Então, vocês estão aprendendo. Podcast, pô, que tem aqui, podcast com link, com suplementação. Exatamente. Os caras fudidos que vieram aqui já. Aprende um monte. Ó. Então, se você está aqui ainda, você está estudando de graça e muito provavelmente economizando um dinheiro de algum curso que teria que comprar, né? Então temos essa parte dos livros, faculdade, pós-graduação. Eventualmente você vai querer comprar algum curso para poder se aprofundar num tema que você acha interessante. Aqui eu coloco uma categoria para compras e eventualmente deixo ela junto com o vestuário, mas você pode deixar isso separado.
Lazer, que a gente coloca bares e restaurantes, né, amigos e família, passeios, né, balada para quem gosta de balada e bebida alcoólica eu coloco aqui também. Esse aqui é um ponto que vale muito a pena você registrar, gente. Eu vi muitas pessoas me relatando e quando começaram a verificar isso, perceberam que estavam gastando muito mais com bebida do que imaginavam. Isso ajudou ela a começar a beber menos, então impactou diretamente na saúde. Então, às vezes, tem alguns gastos que a gente não percebe que está acontecendo. Tomando um gin tônica na balada, eventualmente uma garrafa de vinho, né, aquela cerveja na sexta-feira, no happy hour da empresa depois do trabalho. Então, são pontos que vale a pena você tomar cuidado. Categoria de presentes, a gente já comentou, né? Aqui eu gosto de colocar também doações. Eu sou muito adepto da questão da gorjeta, até por ter trabalhado de garçom, ganhei muita gorjeta na minha vida. Hoje é algo que eu ainda gosto de... Faz diferença na vida do cara. Exatamente. Quando o cara me atende bem, né, eu acho que esse é um critério importante, eu deixo claro que esse é um adicional pelo bom atendimento que ele me prestou. Isso naturalmente vai impactar que ele provavelmente vai estar mais motivado para atender outras pessoas bem nos dias seguintes. Né? Presentes para as pessoas que você gosta, eventualmente vai ter que comprar. E coloco gorjetas, né, que a gente já comentou, junto com a categoria de doações. Você bota o dízimo da galera dízimo, também. Dízimo para quem é frequentador de igreja. Não sei se hoje em dia o pessoal ainda paga dízimo, né? Se não pagassem dízimo, não tinha mais igreja, porque é o que sustenta a igreja, não sei, cara, teoricamente. Não sei como é que A igreja é sustentada com dízimo. Não, mas não sei se o pessoal deve pagar. Acho que não tem outra fonte de renda, né? No máximo eles fazem umas festas juninas boas. Eu já frequentei. E ali embaixo, vamos passar para entrar em dívidas. O que mais você acha que é útil aí explicar? É mais trabalho. Isso aqui é uma categoria que eu particularmente não utilizo na minha pessoa física, mas muita gente sente falta. No caso, se tiver um consultório físico... Na verdade, mais despesas de trabalho. Eventualmente, vamos supor. Né? Tá. Eu, por exemplo, perdi todos os meus ternos por causa da musculação. Entendi. Então foi embora R$5.000 de terno. Entendi. Isso é provavelmente um gasto que eu penso assim, bom, isso aqui é vestuário? Na verdade, é um gasto referente à minha profissão que eu vou precisar arcar. Né? E aonde que a galera... Vai para cima rapidinho, antes de tudo. Lá tinha uns cronômetros ali. O que é aquilo ali? Isso aqui são algumas informações gráficas, né? Aqui, por exemplo, para você monitorar as reservas, que a gente vai conversar na próxima aula. Então, reserva de emergência. Na verdade, na aula 3, né? Reserva de emergência, reserva de cartão de crédito, reserva de oportunidade e reserva dos sonhos. Mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Mais. Um pouquinho mais. Mais. Aí, ó. Aqui os termômetros, né? Isso aí é legal, é uma referência que eu coloco principalmente para os alunos. Por quê? Porque lá em cima depois você vai determinar quanto você quer gastar por cada categoria. E a partir dali você entende. Se esse termômetro está no vermelho, você gastou a mais. Se esse termômetro está no verde, você poderia ter gasto um pouco mais com roupas. Aqui na categoria de vestuário. Então você começa a conseguir ter uma ponderação. Ele te facilita bater o olho e olhar. Não, maravilhoso. Você fala assim, bom, isso aqui tá perigoso. Porque aí o cara não precisa olhar número, né? Exatamente. Aquela hora o cara... Porque a maioria da galera não gosta de número, velho. Aí quando você dá isso daí, facilita a gente olhar... É mais visual, né? Eu tento sempre facilitar. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de... Eu sou apaixonado por número, por gráfico, né? Mas a maioria não gosta dessa informação. E aí tem uma maneira que facilite ela conseguir interpretar os próprios gastos, como é o caso de ferramentas como planilha. Isso acaba trazendo a informação de uma maneira muito mais simples, né? Porque ela tem que fazer essa análise de forma aprofundada, né? Aonde que a galera consegue essa planilha aí? Isso aqui é do Assumindo o Controle. Só entrar ali no link da minha bio, do Instagram. Vocês têm acesso. É o curso mais barato que tem, né? Então, bem tranquilo. Tem desconto, inclusive, para quem é do RD. Manda mensagem no privado e fala, quero desconto para quem é do RD. Tá, agora me diz assim, vamos voltar aqui. O que você... Dívidas, cara. Como é que é a parada? Vamos lá, dívida. O que você lê hoje, assim, no cenário da galera... Como é que é? Onde que tá o buraco? O que o pessoal tá vacilando? Perfeito. Eu acho que o principal ponto é justamente tudo isso que a gente conversou, da questão da gestão de gastos. A pessoa... Falta muito a questão de educação financeira, então ela simplesmente não sabe no problema que ela está se metendo. Por que é um problema a dívida? Dívida é um problema porque essa pessoa, ela vira para o banco, ela vira um cidadão de segunda classe. Ela é como se a gente pegasse um carimbo e colocasse na tua testa caloteiro. Tipo, persona não grata, assim. Exatamente. Você assumiu um compromisso e você não pagou. Vamos pegar como exemplo, né? Você me convida para vários rolês direto. Aí eu sempre falo assim, poxa, esqueci a carteira, depois te mando o Pix. E aí não mando. O cara não chama mais. Daqui a pouco você não me convida mais. Mas eu falo assim, pô, Rafa, não dá. Né? A gente combinou que você iria me pagar, você não me pagou. Essa é a mesma relação com o banco e quem está devendo. E aí, tipo, a pessoa, se eu tenho dívida no Itaú... Eu nunca tive dívida.
E eu já ganhei R$1.500 por mês. Meu pai me ajudava pagando meu aluguel da kitnet, que eu morava lá em cima daquela subida do meu escritório lá. Kitnetzinha pequenininha, comia 2 vezes no RU. Meu pai pagava meu aluguel e eu vivia com a bolsa do mestrado, comendo 2 vezes na semana no RU. Era R$1,50, né? Restaurante universitário. Corria, nem fazia compra em nada, academia naquela época, só corria, porque é de graça. Exato. E Floripa, né, meu? Bonito, correr na orla e tal. Mas sempre que eu corria lá em Santo Ângelo e Capão do Cipó também, então era o que dava pra fazer. E, cara, comia... Não tinha luxo, né, velho? Se ia beber, era corote, uns rolês baratos pra caramba, Itaipava, de litrão, R$10. Quente. Juntava uns 30 negros ali e bebia aquilo ali. Então quando eu digo que eu nunca tive dívida, não é porque eu sempre tive dinheiro. É porque eu sempre fui extremamente... Eu sou muito medroso, Eu também. Eu sou muito cagão, cara. Acho que é porque, sei lá, velho, eu vi história de irmão, de primo, de não sei quem lá de onde eu morava que se matou porque estava endividado. Tem essas histórias, o cara se enforca porque estava endividado e se suicida e, porra, os filhos da briga de família. Então eu sempre cresci meio com uma aversão a... Nem gosto de pedir coisa emprestada, com medo de quebrar. Sabe o cara ser meio medrosão, assim, tipo, cara, nem me empresta isso daí que eu vou quebrar. A mesma sensação. Eu vou quebrar esse teu tareco aí, depois eu tenho que pagar. E aí, não, mas não tem problema, pode usar, se quebrar, tá... Não quero nem pegar livro, porque eu não sei se eu vou devolver. Eu sempre fui um cara que eu não gosto de incomodar, entendeu? E dívida, pra mim, eu não quero. Então eu não sei, se o cara tem uma dívida no Santander, o Itaú empresta dinheiro pra ele? Ou eles se cruzam informação? Cruza informação, mas eventualmente ele vai emprestar. Entende? Ele vai fazer um cálculo de manejo de risco. Agora vai começar a chegar num ponto que essa pessoa... E aqui acho que dá até para explicar uma estratégia, né? Que inclusive foi tema de uma das caixinhas de pergunta hoje. Às vezes você consegue pegar dinheiro mais barato para pagar uma dívida mais cara. Você tem uma dívida que tem juros de 15%. Você vai lá e consegue um crédito consignado pagando 6% ao mês para pagar essa de 15%. É uma estratégia para você reduzir o custo ali específico da sua dívida. Só que eventualmente quando você vai tentar esse crédito, o banco fala assim, olha, a gente entrou aqui no sistema, não tem crédito disponível para você. Isso aí é claro de, bom, a gente não vai te emprestar dinheiro porque a gente sabe que o risco-retorno não compensa. Tá um nome ruim na praça. Exatamente. E daí a pessoa às vezes deixa a dívida caducar, né? Ela fala assim, mas depois de 5 anos eu pego aqui 30 mil, curto, aproveito, viajo, compro as coisas para casa, dali a 5 anos eu não devo mais nada, né? Não é bem assim. Teu nome fica o tempo todo marcado ali no Banco Central. Ele desaparece das empresas de varejo. Então, se você quiser pegar um crediário da Casas Bahia, da Magazine Luiza, você vai conseguir. Agora, eventualmente, se você for tentar financiar um imóvel num determinado banco, que é o sonho da maioria dos brasileiros, né, ter a casa própria, talvez não hoje em dia mais, mas muita gente ainda tem esse tipo de desejo, o banco vai olhar e falar assim, olha... Se a gente for te emprestar, a gente vai ter que cobrar muito mais caro por esse empréstimo, porque a gente entende que você não é uma pessoa confiável. Eles não vão falar com essas palavras, mas essa é a interpretação do sistema financeiro. O dinheiro fica mais caro para essa pessoa. Exatamente. No meu caso, quando eu fiz lá o financiamento do apartamento, os juros, eles foram juros bacanas, porque eles olharam para o meu padrão e falaram, pô, esse cara nunca teve nenhum problema, não ficou com o nome vermelho em nenhum lugar... tem dinheiro investido e tal. Então, eles entendem que, para mim, eu sou uma pessoa mais agradável de emprestar dinheiro. Exatamente. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Tá. E, além disso, cara, por exemplo, questão de dívida de cartão de crédito, a pessoa que está em casa, que fez todo esse doge aí, fez todo o negócio, e ela viu que tem dívidas. Qual que é o passo que a pessoa tem que fazer? Guarde dinheiro, faz a reserva de emergência que a gente vai explicar na próxima aula, né? Acho que é. Na aula 3. Vai para essas reservas ou não? Qual que é o primeiro passo para a pessoa que tem dívida? A missão de quem está endividado é quitar as dívidas. Eu gosto de fazer um paralelo da dívida com a questão da obesidade, né? Como eu já citei. Então não adianta você querer colocar um cara que está muito acima do peso para correr uma maratona. Ele vai lesionar, vai se machucar, não é o melhor caminho. Primeiro ele precisa organizar a alimentação dele, começar a perder peso, fazer exercício da maneira adequada. E é legal destacar, isso vale também para o endividado, que a vida dessa pessoa vai ser um pouco mais penosa
durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, até ela quitar essa dívida. Uma vez que ela antecipou uma porção de prazeres, agora ela vai ter que... Entendi. A conta chegou. A conta chegou. Aí uma hora ela acaba chegando. Então, o primeiro passo de todos é você conseguir olhar para os seus gastos. Você vai ter a visão aqui, vai falar assim, poxa, realmente está muito difícil de conseguir cortar qualquer coisa aqui. Vai ter que reduzir padrão de vida. Ah, tô morando numa kitnet pagando R$1.000 por mês já, Rafa. Não tem como reduzir. Vai morar com uma outra pessoa pagando 600. Entende? É difícil mesmo, gente. Não tem como ser de outra forma, né? Ou fica endividado, que também é um caminho, mas eu preferiria, se fosse na minha situação, reduzir bastante o padrão de vida e colocar a casa em ordem. Aí você vai olhar para as tuas dívidas e vai decidir qual que você vai pagar primeiro. A maioria das pessoas nem sabe qual que vai pagar primeiro. E a regra é extremamente simples. Você começa pagando sempre as mais caras primeiro. E a dívida mais cara não é aquela que você deve mais. É aquela que tem os juros mais altos. Perfeito. Então você tem uma que te cobra 15% ao mês, outra que cobra 14%, outra que cobra 13%. Você já tem exatamente a... Sempre os juros mais altos começa a quitar primeiro, então. Exatamente. Ô, Gabi, tá meio frio aí, se puder dar uma... Eventualmente você também pode negociar essas dívidas, tanto no Serasa quanto no teu banco. Já passou ali um determinado tempo. Não vale a pena você falar assim, então vou deixar mais um pouquinho que lá na frente eu negocio, né? Porque mesmo a negociação, ela sempre é menos vantajosa do que você pagar antes. Então vale a pena você ir lá e já resolver isso de uma vez. Mas veja essa possibilidade da negociação, porque já passou 3 anos da tua dívida, é absurdo o quanto a situação se multiplica, né? Então, às vezes entra juros compostos e tudo? Exatamente. Eventualmente o cara está devendo ali, começa devendo R$10.000 e vai olhar depois de 4 anos, o cara está devendo quase 1 milhão, sabe? É um negócio que é bizarro, porque aquilo multiplica muitas vezes 15% ao mês com juros compostos. O negócio vai se multiplicando numa velocidade curva absurda. Inclina, né? Curva inclina. Exatamente. Esse cara vai conseguir negociar. Só que daí, em vez de precisar pagar R$1 milhão, o banco vai falar assim, paga aqui pra gente 40 mil e tá tudo certo. Você pegou 10, tá pagando 40 depois de 4 anos. Perfeito. Mas é muito melhor do que pagar 1 milhão. E aquelas opções que tem de financiar a dívida? Tem uns bancos, não tem? Que tem um botão tipo parcelar, financiar a dívida, não sei. Tem algumas alternativas ali. Você pagar à vista sempre vai sair mais barato do que parcelar. Isso já entra na questão das negociações, né? Que é você justamente conseguir... O banco ele quer receber, né? O banco ele às vezes é tido como malvadão pelos juros que ele cobra, mas esse juro só é tão alto no Brasil porque o Brasil é um país arriscado para você emprestar dinheiro, porque muita gente não paga. Você vai olhar emprestar dinheiro no Japão, emprestar dinheiro na Suíça, é baixinho os juros. É porque aqui, sabe, cada vez que você empresta dinheiro, você tem um risco danado. Risco de calote, né? Exato. Então você já tem algumas opções direto pelo banco para conseguir negociar, para conseguir parcelar. Aí é questão de você fazer as contas e ter essas alternativas. Eu, inclusive, no curso Assumindo o Controle, disponibilizo uma planilha também nessa parte de dívidas, né? Então é exatamente o que a gente falou, dos juros maior para os juros menor. E ele já forma alguns gráficos te falando qual que você vai pagar primeiro, né? Que até no exemplo que eu utilizo, a última pessoa que vai receber é a tua mãe, que não comprou juros nenhum, pela lógica da situação, né? Então... existe técnica, né? Eu até deixo... E aquilo ali é real mesmo ou são situações... São não reais, necessariamente o PicPay... Não, mas o PicPay realmente cobra mais caro? Quando eu montei essa planilha, você puxa os dados do Banco Central, né? Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver lá, volta lá rapidinho. PicPay, cartão Itaú, BTG Cartão, Nubank, Bradesco, cheque especial, BTG cheque especial, consignado Bradesco, financiamento carro, tio. O tio cobra juros? O tio cobra, o tio não é bobo, sabe que ele tá devendo para Deus e o mundo? O tio cobra juros, cara. Como assim que tio que não vai cobrar juros? Um cara que já tá devendo o que ele tá devendo. Financiamento casa, tá mais em conta financiar uma casa do que pegar dinheiro emprestado do tio, pô. O financiamento é muito bom, né? É porque a casa tem uma garantia boa, né? O banco leva a casa embora. Com tudo que você já pagou. Ela mesma, exatamente. Você deu 20% de entrada, aí você pagou e deu mais 5%. A casa pega ali a casa inteira, mas você já pagou 25% dela. Então o banco pode cobrar pouco. Ele ganha 2 vezes isso, ganha a casa e mais os 30% que tu pagou. Exatamente. Compra a casa 25% mais barato. Exatamente, isso mesmo. Por isso que faz sentido ele se arriscar mais. Exato, por isso ele baixa os juros. Porque ele fala assim, se esse cara não pagar, a gente pega o imóvel, leiloa, vai dar tudo certo. Exato. Perfeito. Interessante, legal, cara. E aí são dados reais, né? Aqui eu deixo até os links. A pessoa pode pegar e acessar direto pelo Banco Central.
né, as informações ali de cada um deles, né? Às vezes eles mudam o link do Banco Central, talvez não esteja atualizado, né? Mas aí vocês vão lá e digitam no Google, é facinho de encontrar, né? Não tem muita dificuldade. Que legal. E qual que é o do que você vê normalmente sim que os caras estão endividados? Cartão de crédito estourado mesmo. Cartão de crédito estourado, aí o cara às vezes não tem mais o cartão de crédito, começa o cheque especial. Aí, eventualmente, se isso acontece muito rápido, o cara ainda pega um crédito consignado. Consignado também tem bastante história, porque o consignado ele tem uns juros... não dá para falar que é baixo. Falar que é baixo estaria completamente errado, mas ele é mais baixo do que o cartão de crédito e mais baixo do que o cheque especial, apesar de ser extremamente perigoso também. Então, e às vezes o consignado tem muita facilidade, né? Às vezes eles chegam para um funcionário público, um professor universitário, ganha ali na faixa dos seus R$8.000 por mês, pensando líquido ali, né? Chega para ele e fala assim: ô, seu fulano, imagino que você deve ter algum tipo de pendência ali na tua casa, com a tua esposa. Você não quer pegar aqui R$100.000, né, para fazer o que você quiser fazer? Ele fala assim: poxa, eu estava precisando reformar minha casa, eu estava precisando trocar de carro, eu estava precisando resolver. Ele fala assim: não, a gente vai cobrar de ti uns juros aqui de 2% ao mês, que parece baixo, mas é bem alto, porque qualquer investimento você vai batalhar para conseguir 1.1, 1.2. Não, a gente cobra 2% e a gente tem um sistema aqui que vai descontar direto da tua folha de pagamento. Nem então vai sentir. Você vai pagar a gente aqui em 5 anos de R$3.000. Aí, em vez de receber 8, você recebe 5. Mas você pega os R$100.000 agora. O cara fala assim: bom, vou resolver minhas vidas aqui, minhas coisas. Que negócio ruim, hein, cara? Aí daqui a pouco o cara tá com o salário travado em 5.000, em vez de ganhar 8. Um monte de gente faz isso. Que negócio ruim. Provavelmente tem gente que tá assistindo que fez isso e falou assim: caramba, Rafa, não foi um bom negócio. No caso, os servidores públicos em geral, porque pro banco é interessante emprestar para ele, porque eles sabem que quem paga eles é o governo, né, pô? Então nunca vai acabar o salário. É uma estabilidade muito maior. Já baita entenderam que quanto cliente. maior a chance de receber, menor os juros cobrados. E ali fica... Baita cliente, né, cara? Nem se o cara quiser não pagar, ele não vai pagar, a não ser que ele seja mandado embora. Porque já desconta direto na folha. Dificilmente ele é mandado embora, pô. Exatamente, ele não vai só se ele pedir pra sair, porque... Então, tipo, o que o banco faz é assim, quase falar: cara, é o seguinte, ó, eu vou pegar um pedaço do teu dinheiro pra mim aqui, vou te dar uma merrequinha, e aí o salário fica pingando, a parte do dinheiro vai direto pro banco, nem passa pelo cara. Exatamente, é o melhor negócio do mundo. Tanto é o melhor negócio do mundo. É um produto que quando você faz a operação por bancos independentes, por exemplo, comissão altíssima. E que imagino que o quê? É militar, todos esses cargo federal, militar, vinculado ao Estado. Eventualmente aposentado. Eles fazem isso muito com velhinho. Tá dando um problemão danado. Porque às vezes pega o senhorzinho, senhorinha que não entende mais nada, que às vezes já não tá muito... Bem das faculdades mentais. Exatamente. E aí esse pessoal ia lá e, de certa forma, passava a perna, vamos colocar assim, e colocava um consignado ali para a pessoa, né? Então, isso é o famoso consignado. Esse é o crédito consignado. Mas não é o consórcio. O consórcio é outro, talvez esteja confundido. Mas o crédito consignado eu já ouvi bastante. Já propaganda. Bastante. Exatamente. Não, tem vários. Passa um crédito consignado aqui com a gente. Porque dá muito dinheiro. Por isso que eles têm bastante verba pro marketing. O marketing agressivo. Eu já ouvi várias vezes, cara. E o brasileiro gosta, né? É uma coisa do perfil do brasileiro. É uma coisa do perfil do brasileiro porque tu tá recebendo em D0, em dia zero. Hoje tu tá recebendo no curto prazo uma recompensa gigantesca que a cabeça do brasileiro médio com pouca educação financeira não calcula o prejuízo a longo prazo. Ele calcula: eu tô recebendo 100 mil agora. Exato. Isso que importa. O grande problema é justamente porque é um negócio que demora para doer. A consequência ela demora para vir. É tipo você colocar a mão no fogo e na verdade você só vai se queimar dali a 5 anos, mas pode ser que você perca a mão. Se você deixar ali muito tempo. Tem gente que deixa e não quer nem saber. Né? Eu imagino que deva começar a doer quando o cara terminou de gastar os 100 mil, nesse exemplo dos 100 mil, ou os 30, dependendo de quando pegar, e o salário dele ainda tá travado. Acho que aí começa a doer. Fala: puta, bem esse o ponto eu fiz mesmo. Cagada aí. Mas até um pouco antes de gastar, porque quando o troço já tá na metade ou já tá em 20%, já começa a falar assim: caramba, cara. Fudeu. Lascou-se. Vou ficar mais tantos anos com o meu salário travado e esse dinheiro já evaporou aqui. Exatamente. Aí o cara viver com menos de 5 mil para conseguir antecipar e pagar isso logo, o cara também não quer. Eventualmente não tem a... Isso é normal, cara, com a galera? É normal. Muita gente faz isso. Comenta aí, pessoal, se você... Ou se você não quiser se expor, mas às vezes você não usa o seu nome no seu perfil aqui do Instagram, do YouTube. Mas deixa comentado aí. Eu realmente tive essa dificuldade e isso me... Sei lá, comenta alguma coisa aí se você... de alguma forma já tomou essas decisões equivocadas do ponto de vista financeiro, né? Porque, puta, deve ser complicado, né, cara?
É um problema bem recorrente. E cada vez mais os jovens estão endividados, né? Eu acho que isso que é um dos pontos que mais me incomoda, porque você ter uma dívida logo no início da vida, você está restringindo muito suas possibilidades. Até de tomada de decisão de risco em termos de aperfeiçoamento profissional e pessoal. Exatamente. Como é que eu vou dar um peitaço num mestrado no outro estado se eu estou endividado? Exatamente. Por exemplo, eu pude vir para cá, eu não tinha dívida. Eu dei um peitaço, saí do Rio Grande do Sul, do interior e vim para cá. Porque minha família não tinha dívida, eu não tinha dívida, a gente... Tudo bem, eu ia viver no risco, precisava de bolsa. Mas você entende que isso pode inviabilizar sonhos? Não sonhos de viagem, de carros e apartamento, mas sonhos de dar um peitaço e falar, pô, vou tentar aquele concurso lá, vou tentar aquele negócio, sabe? Inviabiliza mesmo. Inclusive a ausência da reserva de emergência que a gente vai falar na aula 3 é exatamente a mesma coisa, né? O que eu já cheguei a ver de pessoas que falaram assim, Rafa, perdi a oportunidade da minha vida por não ter reserva. Às vezes você consegue um mestrado fora do país, mas você tem que pagar a passagem. Aí você não tem dinheiro para passagem, não tem o que fazer, sabe? E, cara, como é que entra eu não sei exatamente como é que tá isso, então me perdoe a ignorância, aproveitando essa... Vamos para a última pauta aqui. Dentro de dívidas, como é que tá hoje no cenário de apostas aqui no Brasil e jogos, esses algoritmos, cassino online? Você está sentindo? Eu vi que estão faturando na casa de dezenas de bi já por ano, né? Estão movimentando. Exatamente. Como é que tá o cenário aí? Chega até a casa das centenas, né? Tem diversas análises, mas uma análise da XP chegou, se não me engano, né? Pode estar errado esse dado, depois vocês pesquisem, mas em torno ali de em torno de 100 bilhões, uma coisa mais ou menos nessa linha, né? Então eu vejo que é algo extremamente problemático, né? Já vi relatos na internet, né, e histórias, porque é uma coisa que o pessoal me manda muito, né? De gente que cometeu suicídio. A história de um garoto que a mãe faleceu, ele pegou a herança da mãe, que era 50 mil reais, e desossou a herança no jogo do Tigrinho. E depois esse cara foi lá e guri novo, assim, na faixa dos seus 16, 18 anos. Isso é um negócio bem recorrente, que você vê de gente chorando na internet, falando que tá viciado. É um comportamento de vício, realmente. É adicto, né? Inclusive, a próxima aula do RD vai ser sobre isso. É feito para você viciar, ele é construído daquela forma, né? A moça que trabalha lá na casa da mãe, que é uma moça que eu tenho um carinho danado, ela disse que ela desenvolveu uma técnica pro jogo do Tigrinho. A técnica que ela desenvolveu é que ela sempre cria uma conta nova, porque de acordo com ela, no início o aplicativo vai te dar dinheiro para você ficar viciado. Então ela vai criando uma conta nova a cada 3, 4 dias, cria mais um e-mail, vai fazendo. Não testem para ver se dá certo, porque eu acho que não dá, gente. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nos primeiros ele deve te dar uma recompensa para você se manter ali dentro. Para você se manter. É uma das estratégias. Mas às vezes reconhece também o número de telefone, né? Outras características. Deve ter, né? Isso aí, e a gente vê que isso até é um tema que é bem falado no livro Psicologia Financeira do Morgan Housel. Então fica ali como dica também de livro ali para quem está assistindo, né? Que o comportamento de apostar é muito mais presente nas classes mais pobres. Justamente porque às vezes a pessoa enxerga ali como a única alternativa que ela tem para conseguir R$1.000, R$2.000, R$5.000. Só que, na verdade, estatisticamente, a gente entende que esse tipo de mecanismo torna ela ainda mais pobre, né? Perfeito. Então é algo extremamente perigoso e que realmente me incomoda profundamente, né? Ô, Rafa, para a gente finalizar aqui, para a galera entender... O que vocês lá, o que você especificamente, ou o time lá da Edro faz? Qual que é o que vocês fazem? O que é a Edro? Eu só falei no início ali, mas às vezes não ficou muito claro. Porque a gente fez um panorama aqui geral de falta de gestão de gastos da galera, pouco entendimento sobre o que pagar, dívida, onde ir, quais são os investimentos, quais são os problemas, esses consignados e tal. A Edro entra de alguma forma como uma alternativa a essa forma clássica de empresas lidarem com o dinheiro do público? Qual que é a solução dela? Basicamente, primeiro contextualizar a solução que a assessoria de investimentos traz, isso de maneira genérica, né? O assessor de investimentos ele é uma profissão onde você distribui valores imobiliários. De maneira simples, é você distribuir investimentos. Então, é uma profissão que vende investimentos e é comissionada por isso. Alguns escritórios foram se especializando e naquela linha do raciocínio de um over-delivery. Quando você consegue entregar mais para o teu cliente, naturalmente ele fica muito mais fidelizado, ele indica para muito mais pessoas, uma vez que você está gerando um valor muito maior na vida dele.
Então, a profissão ela evoluiu não só para o cara que vai distribuir investimentos, como para o cara que vai te ajudar a cuidar de toda a sua vida financeira. Eventualmente, o cara não vai sentar com você durante 3 horas e falar assim, vamos olhar quanto que você está gastando no mês, item por item. Ele pode, como por exemplo aconteceu com um cliente meu, né, de 2.600.000, ele falou assim, Rafa, vou me mudar para um apartamento melhor e agora eu preciso saber quanto que eu estou gastando realmente para ver o impacto que isso vai ter. Você consegue me ajudar? Eu falei assim, consigo. Mandei justamente a planilha que vocês conheceram, do Assumindo o Controle. Então disponibilizei, falei assim, cria uma cópia, compartilha comigo e a gente vai, se tiver qualquer dúvida, a gente vai preenchendo em conjunto para a gente conseguir ter essa informação. Então eu vejo que hoje a solução que o assessor de investimentos propõe é primeiro entender a vida desse cliente. Então a primeira reunião é uma reunião de diagnóstico, a gente nem fala praticamente sobre investimentos. E a partir dali, entender quais são os objetivos que essa família tem, que é importante no final das contas para ela, quais são as características, né? Se é um funcionário público e tem muito mais estabilidade, ou se é um empresário, a gente vai ter que ser muito mais conservador, porque daí o mercado financeiro é o porto seguro. Se é um médico que eventualmente não tem ainda um seguro de vida e esse é um mecanismo interessante. Se às vezes a sucessão patrimonial está completamente desorganizada na família, e se acontecer alguma coisa, eles não vão conseguir ter acesso a esse patrimônio de maneira facilitada, vão ter que vender algum imóvel às pressas, pedindo autorização para o juiz. Então a gente vai construindo ali a gente vai entendendo a partir do diagnóstico as características dessa família e vai encontrando vários pontos de geração de valor, onde a gente vai trabalhando ao longo de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, porque a vida ela é muito dinâmica, né? Então sempre vão surgindo novas situações. Eventualmente, que nem quando você foi para viajar para fora, né, esse ano. Lembro que você me mandou mensagem e falou assim, Rafa, qual que é a melhor forma de mandar dinheiro lá para fora? Como é que eu vou utilizar comprar o dólar recurso? também, né? Exatamente. E eram umas dúvidas, tipo, cara, qual cartão de crédito eu uso? Qual que eu gasto menos e, sei lá, imposto, né? Qual que é o... Exatamente. Aí a gente apresenta as contas, né? Eu gosto sempre de comentar com os clientes que eu nunca vou chegar para ele e vou falar assim, faça isso. Eu vou chegar para ele e falar assim, olha, essas são as alternativas, essas são as vantagens e desvantagens de cada alternativa. Eu acho que você deveria seguir por esse caminho. Geralmente é o que o cliente faz, mas ele entende as variáveis atreladas, ele pode falar assim, Rafa, na verdade, eu prefiro seguir por aqui porque eu entendi esses mecanismos. Vai dar muito problema? Eu falo assim, não, é uma decisão pessoal, né? Como eventualmente, cliente às vezes estava numa situação entre comprar um carro novo ou fazer um carro por assinatura. Fiz algumas contas e o carro por assinatura sairia ali ao longo do prazo de um contrato de 3 anos em torno de 50, 60 mil a mais. Ali dentro daquele padrão de carro. A mais. Caramba. Então o carro por assinatura era mais caro. Considerando todos os fatores, né, desse dinheiro investido, considerando que o carro, que se fosse comprado, teria uma desvalorização, considerando que a manutenção no carro próprio vai ter que ser paga. Gasolina é um dos poucos pontos que você não precisa colocar porque ela é presente nas duas situações, né? Então eu falei para eles, vocês vão gastar 60 mil a mais com um carro por assinatura, mas eu acho que vocês deveriam pegar o carro por assinatura. Porque... Por quê? Por conta da dor de cabeça, então. Eles ganham muito bem, eu falo assim, isso vai trazer uma tranquilidade adicional. No caso de se quebrar o carro, é só devolver e pegar outro. Exatamente. E azar. Você não precisa nem devolver. Às vezes quebrou o carro, você liga, o pessoal vem com o carro reserva, busca o outro carro e depois te entrega em casa. Dependendo do estilo, do lifestyle do cara, o empresário, correria, às vezes vai deixar um carro lá, levar no mecânico, ficar de Uber. Exatamente. Realmente, às vezes, os 50 mil nos 3 anos cobre a dor de cabeça, né? E um sócio meu que tem um carro por assinatura, ele diz que é muito mais confortável porque você não precisa frear em lombada. Aí você pode... Porque naturalmente sabe que dali a 3 anos você vai trocar de novo, né? Eu falo, eu não conseguiria fazer isso. Ele fala, você consegue, Rafa. É bem tranquilo. Então é uma preocupação a menos, né? Porque é diferente de você ter ali o patrimônio, ter que cuidar daquilo, no caso, o assessor de investimentos, ele faz todo o cenário e faz a leitura. É como se fosse realmente um assessor. O nome é bom, né? Um assessor de investimentos. Exatamente. Mas parece ser uma relação mais íntima que um assessor de investimentos. Isso acontece em todos os escritórios de assessoria? Porque será que todo mundo sentaria? Tipo, tu faz assim com o cara e... Obviamente, um cliente maior tem mais atenção por causa do nível de complexidade. Exato. Mas a pergunta é assim... Eu já trouxe gente aqui, já falei com gente aqui que eles se mostram extremamente insatisfeitos com os seus assessores financeiros. E uma das principais insatisfações que me revelam é que existe uma troca de assessor muito comum.
mas era esse aqui, agora veio outro, daí o meu foi para lá não sei aonde, aí a empresa comprou isso aqui, agora mudou de novo. Como é que... Entende? Por que a Edro seria uma boa escolha frente a outras opções? Perfeito. Não é um padrão de mercado, apesar dos melhores escritórios, aí não estou falando nem só da Edro, tem outros escritórios bons também que seguem o mesmo padrão, que é um padrão inclusive desenvolvido pela EQI, que é a corretora que hoje a Edro atua e que a gente tem tentado melhorar ainda mais o processo que eles construíram, mas não é um padrão de mercado. Só que se entende que é muito mais lucrativo para a empresa lidar desta forma com o cliente. Quem faz isso não faz porque é bonzinho. No caso, uma forma mais próxima, gerando valor. Exatamente. O cliente indica muito mais. Vem muito mais indicação no final das contas. A taxa de evasão é baixíssima. O cara não vai querer te trocar. Eventualmente, um colega dele de infância vai virar assessor, ele não vai querer trocar porque ele fala assim, não, estou sendo muito bem atendido. Não existe uma relação de confiança, ele já tem todas as informações que ele precisa, é um cara que atua de maneira ativa e que sempre se mostrou muito prestativo quando eu precisei, através de uma maneira passiva, o cliente manda mensagem. Então, nosso diferencial é justamente nesses pontos de conseguir construir uma proximidade e a partir dali desenvolver soluções personalizadas. Legal. Eu já virei muito negócio, depois eu sempre tento coletar um feedback, Quando o cara está com 3 assessores diferentes fazendo reunião, um de cada canto. E aí o cara acaba me escolhendo e eu falo assim, tá, mas o que fez diferença na nossa conversa, Agradeço o voto de confiança, mas eu queria entender até para eu conseguir ter uma análise geral de mercado. E vários falaram assim, Rafa, nossa primeira reunião você não falou nada de investimento. Você só falou sobre a minha vida e a partir dali você construiu algo que fazia sentido. As outras 2 reuniões que eu fiz, eu já tinha falado para o cara quanto eu tinha, ele chegou com um portfólio pronto, sem saber o nome da minha esposa, sem saber quantos filhos eu tinha, sem saber direito qual que é a minha profissão, sem saber quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que eu poupo, sem nem entender qual que era meu objetivo. Eu percebi que ali era uma linha de produção. Eu estava recebendo um produto padrão para um cara de 1,5 milhão, padrão para um cara de 2 milhões. Aqui eu entendi que você construiu algo. Então, a diferença de você comprar um terno numa loja comum do shopping ou você ter um alfaiate. O cara vai pegar no detalhe ali, Eventualmente, se for um cara bom, ele vai até te ajudar a escolher uma cor que faça mais sentido, que combine com a cor dos olhos, combine com a cor da pele, que tenha ali a textura do tecido, que seja bom para o evento que você vai frequentar. Então, é o nível de personalização, o nível de melhoria na experiência do cliente, Fechou. É isso, então? Voltamos isso. no próximo episódio com... Qual que é o próximo tema? Próximo tema é a parte Regras do jogo. Regras do jogo. IPCA, Selic, renda fixa, renda passiva e ativa. E projeto de aposentadoria. Nesse próximo episódio, o pessoal vai saber o que é inflação, vai saber... Exatamente. O impacto que a inflação tem, Legal. Principalmente na vida. Massa. Esse é um tema, gente, até preparando vocês, ele é um tema um pouquinho mais denso, apesar de que a gente vai fazer de forma extremamente didática, mas ele serve como base para a gente conseguir entender vários outros conceitos lá da frente. Então é uma parte que se eu pudesse eu deixaria um pouco mais para frente, mas se eu o fizesse eu simplesmente não conseguiria te explicar com tanta profundidade alguns conceitos que são primordiais. Não tem como você entender o que é uma reserva de emergência ou onde você vai investir isso sem entender o conceito de Selic. Eu vou te falar assim, não, ela rende 100% do CDI, que é semelhante a Selic. Você fala assim, mas eu não aprendi isso ainda, Rafa. Então a gente precisa passar por essas etapas. Peço um pouquinho de paciência porque é um conteúdo que a gente entende que é um pouco mais denso, mas essencial. Não, e é um conteúdo que fica para a pessoa para sempre, Tem que aprender essas coisas. Exato. Às vezes nem só para você. Uma coisa que eu comento muito, e hoje você está convivendo com diversos empresários, gente inteligente conhece o básico de economia. Então, se você não sabe o que é uma inflação, você não sabe o que é uma Selic, você vai sentar, às vezes, com uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco melhor ou que tem ali um nível acadêmico um pouco melhor. Essa pessoa, eventualmente, vai surgir esse tema e a maneira como você vai conseguir conversar, na cabeça dela, ela vai classificar você como uma pessoa, poxa, esse cara aqui é inteligentíssimo, é uma pessoa que eu quero por perto. Ou não, esse cara está na média do brasileiro padrão. Perfeito. Bom, pessoal, desde já eu peço que vocês curtam o episódio, compartilhem essa trilha que a gente está desenvolvendo aqui com quem você acha que tem interesse. Voltamos no nosso próximo episódio aqui. Comente aí se vocês acharam bacana, deixe o seu feedback. E no próximo episódio a gente volta aqui com mais informações, dando continuidade a essa nossa trilha de conteúdo. Fechou? Então é isso. Nos vemos lá.